Então, boa tarde a todo mundo, todos os presentes, todas as pessoas presentes. Eu sou Rafael, sou consultor aqui da CGTM, que é a Coordenação Geral de Vigilância da Tuberculose, Micoses Endêmicas e MNT. A gente faz parte do DAT, né? O DAT, que é o Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e infecções sexualmente transmitíveis, da Secretaria de Vigilância de Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Hoje a gente vai dar continuidade ao ciclo de eventos em alusão ao Dia de Combate à TB, Dia Mundial de Combate à TB. Semana passada a gente teve o nosso primeiro webinar, que tratou da adesão ao tratamento à TB e contou com a apresentação de 3 experiências exitosas que foram selecionadas pelo Ministério da Saúde. A gente teve a apresentação do Hospital Partenon, do Rio Grande do Sul, do Serviço de Epidemiologia do Distrito Sanitário de Santa Felicidade de Curitiba, Paraná, e do Programa Municipal de Controle da Tuberculose de Belo Horizonte. Hoje a gente já está dando início ao segundo webinar, que é de experiências exitosas de engajamento comunitário, advocacy, mobilização social e iniciativa da sociedade civil organizada em TB. Então, só fazendo uma breve explicação, a gente aqui da CGTM realizou uma chamada pública de mapeamento de experiências exitosas de enfrentamento da tuberculose entre novembro do ano passado e janeiro deste ano. Nosso propósito foi divulgar as iniciativas que inspiram a operacionalização do Plano Nacional em cenários diversos. A gente teve 61 inscrições de experiências, as propostas vieram de todas as regiões do país, dos serviços de saúde, de coordenações estaduais e municipais de TB, OSCs, instituições de pesquisa. A gente selecionou as experiências com maior pontuação em cada uma das 5 regiões do país e outras 10 experiências mais bem pontuadas de qualquer região, 15 no total. Essas experiências, então, estão fazendo parte de um ciclo de webinários, que hoje a gente está no segundo, e algumas também vão fazer parte de um evento internacional, também em alusão ao Dia Mundial de Combate à TB. Por fim, a gente, aqui do Ministério da Saúde, também vai fazer uma publicação com essas 15 experiências exitosas. E um pouco diferente de semana passada, hoje a gente vai ter a participação de uma dessas experiências selecionadas e 2 outras parcerias que a gente aqui da CGTM desenvolveu no ano passado, decorrente de um edital do departamento focado em iniciativas de capacitação para a sociedade civil. Então vamos à programação, que hoje está especial. Primeiro, a gente vai começar com a apresentação do Ézio Távora, da Rede TB, do projeto Videocurso para Ativistas em TB. Ele vai participar no começo desse nosso webinar, então logo depois da apresentação dele, a gente abre para tiver comentários do chat, porque ele vai ter que deixar o webinar logo depois. Depois da apresentação de Ézio, a gente tem o projeto Construção do Site da Rede Brasileira de Comitês de TB, com a participação da Ludmila Tavares, da Rede Brasileira de Comitês de Tuberculose. E, por fim, a apresentação do projeto Monitora TB, de Mônica Kramer, que é do Fórum de AIDS do Rio Grande do Sul, e também da Parceria Brasileira contra a TB. E, além disso, o webinar de hoje conta com a participação, com a mediação compartilhada entre mim e o nosso convidado externo, Bruno Caus. Ele é assistente para Fast Track Cities da UNAIDS e também integrou o corpo de avaliadores da chamada pública para avaliação de experiências exitosas. Então, logo que eu terminar essa primeira apresentação, eu passo para o Bruno fazer a apresentação dele. Então, só recapitulando, a gente vai ter 3 apresentações, começa com Ézio, Ludmila e Mônica, cada um tem 15 minutos para fazer a apresentação. Após as apresentações, a gente vai ter rodada de perguntas e comentários, então não nos deixe sozinhos, por favor, participem bastante, pode dizer, se identificar, coloca seu nome, onde você trabalha, de onde você vem, diga o que vocês estão achando da apresentação, do webinar, pode comentar qualquer coisa, mas participa junto com a gente. No webinar passado, a gente teve uma audiência de 220 pessoas, então hoje a nossa meta é superar esse número, então nos ajudem, por favor. Convidem todo mundo que estiver disponível para assistir. E quando vocês forem fazer perguntas, novamente, se identifiquem e em seguida façam as perguntas. Lembrando que o webinar não tem uma lista de presença, todo mundo que entrou via a plataforma webinar e agora está assistindo pelo YouTube, já tem a lista de presença assinada e vocês podem conferir o certificado de vocês
logo depois, na mesma plataforma. Então, passo para o Bruno fazer a apresentação dele e logo depois a gente convida o Ezio para começar. Ok, então vamos lá. Sem mais delongas, muito obrigado, Rafael, muito obrigado, então, por compartilhar também essa mediação nessa tarde, pelo convite, né, principalmente a CGTM, né, sou Bruno Caus, sou, então, assistente no Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, UNAIDS Brasil, e muito feliz de estar aqui dessa tarde, cumprimento a todas as pessoas aqui, apresentadores e apresentadoras que vão fazer suas falas, e só breves palavras mesmo, para a gente já passar para o Ezio, né, dizer que esse tema para nós no NAIDS é um tema que muito nos preocupa, até porque a gente vislumbrou nos últimos relatórios globais, né, alguns retrocessos em relação à co-infecção TB-HIV. Então, dizer que ter participado como avaliador dessas experiências exitosas, isso muito nos deixa otimista, né, por ver todo esse esforço, esse trabalho, engajamento da sociedade civil, que no Brasil, né, historicamente, tem, né, contribuído sobremaneira para as respostas, tanto para TB quanto para HIV. Então, sem delongas, só dizer que transmitir os cumprimentos à nossa diretora, Cláudia Velasquez, né, que é aqui a representante do NAIDS aqui no Brasil, e estou aqui agora nessa tarde, né, compartilhando com o Rafael a mediação e poder contribuir, discutir, enfim, vamos lá. Posso passar a palavra direto para o Ezio, Rafael? Por favor. Então, Ezio, por favor, você está com a palavra. Obrigado, pela apresentação, pelo convite, Bruno e Rafael. Bom, eu sou Ezio Távora, sou coordenador de projetos de engajamento comunitário em pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisa de Tuberculose, no Rio de Janeiro, e estou aqui apresentando, em nome da equipe, a experiência do projeto chamado Engajamento Comunitário em Pesquisa e Desenvolvimento em Busca por Inovação, um videocurso para ativistas, que foi realizado no ano passado. Essa iniciativa, na verdade, ela é decorrente de uma iniciativa anterior. Em 2021, eu venci uma chamada internacional para elaborar um videocurso em língua inglesa e russa para um projeto chamado TB-RAP 2.0, um financiamento do Fundo Global para o leste europeu e para a Ásia Central. Por isso, ele tinha uma interface em russo. Esse projeto foi solicitado pelo Centro PAS da Moldávia, em parceria com a Associação Moldava de Pessoas Afetadas pela Tuberculose, que é o Grupo SMIT, e depois o videocurso foi colocado na plataforma Teach Me TB, que pertence ao TB People, que é uma associação global de pessoas vivendo com tuberculose, com sede na República da Geórgia. O videocurso ele deu ênfase a experiências no Brasil e na Ucrânia. A experiência que nós tivemos em 2021, ao terminar esse videocurso, deu um quê de frustração, porque a plataforma ela é muito mais friendly, mais amigável em russo do que em inglês. Então, ela tinha um problema sério lá, mas para as pessoas que usam a língua russa como a língua estrangeira e não o inglês, não era um problema para aquele público, que é o público principal. Porém, dificilmente ele era acessado por pessoas que não falassem russo. E o projeto nosso, na verdade, foi disponibilizar esse mesmo videocurso em língua portuguesa. Então, todo esse projeto não é para fazer o videocurso, mas para refazer em língua portuguesa, disponibilizá-lo dessa forma. A ideia foi trazer os especialistas do Brasil e do exterior sobre tuberculose, mas a partir de uma perspectiva comunitária. Toda a visão do trabalho foi feita a partir de uma experiência
comunitária, e o objetivo era disponibilizar numa plataforma mais acessível pela experiência internacional anterior, fazer numa plataforma que fosse facilmente fácil de acessar por um celular, e que tivesse também subtítulos em língua portuguesa, para facilitar a participação de pessoas com problemas auditivos, com deficiência auditiva. Então, obviamente, de forma gratuita. Então, nós contamos com uma miríade de participações, de parcerias, e, inicialmente, nós tivemos, obviamente, as primeiras pessoas que eu contatei foi o próprio Centro Paz e a organização Smith, e assim como o TV People, e também consultei os parceiros, as instituições parceiras que ajudaram com os especialistas no videocurso que eu fiz anteriormente, porque o videocurso precisou ser refeito inteiramente. Então, para isso, nós contamos com a parceria de também uma miríade de parceiros no Brasil, de organizações de base comunitária, de organizações de redes de pessoas, de fóruns e entidades as mais diversas, que nos apoiaram em vários momentos. O videocurso ele é composto por 7 módulos, um introdutório e 6 módulos temáticos, com uma média de 35 minutos cada módulo audiovisual. Ele contém um material didático complementar na plataforma, em PDF, de fácil download, para suporte com o material. Todo material feito em português. Todo o material, toda a literatura, todas as referências, todo o videocurso foi refeito, com exceção das gravações internacionais, que foram mantidas, só que traduzidas para o português. Então, a característica do videocurso, isso eu vou falar um pouquinho logo no outro slide, mas o videocurso tem uma característica interativa, baseada em diálogos entre os entrevistadores e os especialistas. Basicamente, os entrevistadores eram eu e o André Dudnik, que é um médico ucraniano, que está agora exilado na Espanha por conta da guerra. É importante dizer que o videocurso de 2021 foi feito antes da guerra, antes da invasão russa na Ucrânia, portanto, o cenário era outro. E ninguém podia prever que aquilo fosse acontecer, e nós escolhemos por conta do ativismo na Ucrânia, ser muito bom, ser muito intenso, e o ativismo no Brasil, e a perspectiva comunitária a partir desses países de alta carga em TB. Então, além do caráter interativo, adotamos uma linguagem simplificada, disponibilizando o material na plataforma, possibilitando o aprofundamento dos temas por meio dos materiais disponibilizados, ou seja, uma instrumentalização dos participantes. A trilha de aprendizagem proposta foi uma apropriação crítica desses instrumentos de engajamento em pesquisa e desenvolvimento em tuberculose e criando os caminhos, né, para o ativismo qualificado baseado em evidências científicas. Os conteúdos do videocurso são uma apresentação sobre o que a gente chama de, em português, não é uma boa tradução, mas não tem outra, que é a apresentação das partes interessadas, que em inglês se chama stakeholders, né, que são as pessoas que são definidoras das políticas de tuberculose nos diferentes níveis, com as suas principais fontes de financiamento, produção e execução de políticas. Num outro módulo, Guia de Boas Práticas de Participação em Pesquisa, o Ciclo de Pesquisas, Comitê Comunitário de Acompanhamento de Pesquisa, o conceito dele, e conceitos também de ética em pesquisa. No módulo seguinte, a gente fala das abordagens políticas e técnicas da perspectiva do ativismo em tuberculose na Ucrânia e no Brasil, e uma introdução aos estudos científicos do campo operacional, translacional, de implementação e na plataforma de vacinas. Daí nós temos também, no módulo seguinte, as formas de prevenção e diagnóstico para a tuberculose, a terapia preventiva para a tuberculose, as terapias, né? Os métodos de diagnóstico disponíveis e o que está sendo desenvolvido, e vacinas contra a tuberculose. No outro vídeo, clínicos, enfermeiros e pesquisadores apresentam as principais formas de tratamento para a tuberculose, a TBMR, a multiresistente, e a extremamente resistente, o XDR.
Depois, uma produção, um vídeo dedicado a um módulo inteiro é dedicado à aplicação das pesquisas em ciências humanas, sociais e políticas, em tuberculose e a interação dessas áreas num aspecto interdisciplinar. E, finalmente, a gente mostra os caminhos possíveis do ativismo capacitado, ou seja, em função do engajamento nessas diferentes áreas, ou em alguma dessas diferentes áreas, ou várias delas, os caminhos possíveis para uma resposta comunitária a partir e damos exemplos concretos na Ucrânia, no Brasil e no mundo, a partir da experiência do Global TB Cab, por meio do seu presidente, que é baseado na Costa do Marfim. O período de execução do projeto foi curtíssimo, foi um período oficialmente de 8 de setembro a 22 de novembro, portanto, 2 meses e 2, ou seja, 66 dias corridos para fazer todo o trabalho, que foi uma corrida contra o tempo. O lançamento presencial da plataforma EAD, que eu chamo também de validação, onde o Rafael esteve presente no Rio de Janeiro, ocorreu nas manhãs do dia 21 e 22 de novembro, no Rio de Janeiro, na sede do Grupo Pela Vida. Tiveram-se 45 inscritos e 38 participantes. A gente quis fazer essa validação para que as pessoas vissem se funcionava, como funcionava a plataforma, como era a relação delas e qual era a opinião delas sobre o videocurso, porque a gente ficou sem esse feedback da primeira experiência, e o que me deixou bastante frustrado, eu não queria que isso se repetisse, a gente queria ter concretamente um retorno sobre como estava sendo assimilada o videocurso. A conclusão final do relatório, junto ao CGDR na época, agora CGTM, foi até o dia 15 de dezembro, portanto, mais 22 dias a partir do dia 23 de novembro. Temos até o dia 8 de março, ou seja, até esta semana, 156 participantes que já concluíram o curso. Então, como a gente vai ver adiante, nós já passamos da meta prevista para 12 meses em 3 meses e meio. Os problemas, eu já ressaltei o primeiro, que foi o curtíssimo tempo de execução. Nós tínhamos que traduzir o conteúdo, adaptar os materiais, disponibilizar os materiais de apoio em língua portuguesa, regravar com especialistas brasileiros que gravaram originalmente em inglês, disponibilizar legendas, contratar uma equipe complementar necessária para dublagem, montagem, toda a parte de transcrição, não só a tradução que eu mencionei acima, e a gente tinha um tempo curto para fazer a validação, que eu entendia necessária antes da gente entregar os resultados, e nós também sofremos com uma redução do recurso, que nos impactou, não só o tempo que foi reduzido, mas também o custo, e que isso tem um custo institucional, porque as despesas são feitas. É feito um planejamento, as coisas têm um custo, e nós recebemos menos do que era o previsto, e a gente teve menos tempo para executar. Então, isso é um ponto para se discutir. A solução, eu vou começar pela última que eu listei, que é, na verdade, a estrutura organizacional. O que nos permitiu concluir bem, apesar das dificuldades, foi o fato de que temos uma estrutura organizacional que nos facilitou. Um comprometimento absoluto da equipe profissional, ou seja, com todos os materiais foram traduzidos, adaptados e revisados em língua portuguesa, material de apoio disponibilizado em PDF, atendendo à recomendação da Unesco, todos os vídeos e aulas foram legendados para permitir a participação de deficientes auditivos, como eu já disse anteriormente, comprometimento dos parceiros, não só na divulgação, mas também no apoio para o lançamento do vídeo. Então, o videocurso, como já foi dito, ele foi elaborado, executado e finalizado rigorosamente dentro do planejado, apesar do encurtamento de tempo, o que nos pesou bastante. O anúncio do lançamento presencial do vídeo foi feito um mês antes dele acontecer, ou seja, de 26 de outubro. A data foi criado um grupo de WhatsApp para apoiar aquelas pessoas que também iam participar de forma presencial, que era híbrida. Esse lançamento era híbrido, portanto, as pessoas viam no telão aquilo que veriam no seu celular ou num computador,
mas elas respondiam, faziam as provas imediatamente nos seus próprios celulares. Então, era uma coisa meio híbrida. A gente quis fazer daquela forma para ter todas as pessoas ao mesmo tempo e depois haver uma discussão. O lançamento... esse lançamento presencial, essa validação contou com 38 inscritos, como já foi dito, profissionais de saúde, ativistas, e isso superou a contagem que a gente tinha de 35 pessoas também participando. O Rafael Bueno, que está aqui, também participou lá e aplicou, o que nos foi muito útil, uma avaliação também, e a gente teve alguns dos especialistas, como a professora Frane Kritzka, a professora Anete Treiman, a Ana Leila Gonçalves e os parceiros do Smith, que vieram ao Brasil para participar do encontro da Rede TB, que aconteceu em Belém do Pará. Portanto, a gente pode contar com essas pessoas. E contamos também com um filme, tanto da organização PAS, da Moldávia, que foi feito em romeno, foi muito simpático, porque ela fez um gesto de latinidade, ela fez a apresentação em romeno, que foi traduzido para o português, e o Andrei Dudnik, que está na Espanha, se quebrou lá no espanhol dele, que já está bem melhor, e apresentou também as boas-vindas ao videocurso e agradecimento deles para a gente disponibilizar isso em português. Até o dia 28 de março, como eu disse, a gente já atingiu 156 participantes, ou seja, 118 além daqueles que participaram no lançamento, e a nossa meta de 150 pessoas em 100 anos, em 12 meses foi alcançada em 3 meses e meio. Em um quarto do tempo. O grupo de WhatsApp criado para dar apoio continua, e a plataforma de AD está paga por 2 anos, ou seja, a gente vai continuar disponibilizando o curso e ampliando o seu uso por 2 anos. O Rafael conduziu uma avaliação que para nós foi bastante boa, onde 80% dos respondentes afirmaram ter gostado do curso e criticaram o fato de ter um tempo curto. Agora, curiosamente, o videocurso é para ser virtual, não presencial. Então, na verdade, não há tempo para discussão, porque ele é virtual. Mas as pessoas gostaram tanto que elas queriam mais tempo para discutir, e foi dado pouco tempo nos encontros pessoais. Portanto, essa não é uma crítica ao videocurso, mas é uma crítica ao encontro pessoal ali. E a dificuldade inicial da plataforma. Teve um problema técnico no início, que as pessoas, como qualquer aplicativo, no início você se balança um pouco, mas no segundo dia todos os problemas foram sanados, não houve nenhum problema. A principal contribuição desse projeto foi disponibilizar e também a maioria das pessoas disse ter o curso ter um conteúdo ótimo, uma linguagem simples, a organização e a pontualidade. Fizemos questão de começar precisamente na hora, todos os dias dos encontros. E isso é muito apreciado pelas pessoas. A principal contribuição do projeto foi disponibilizar uma capacitação prática para ativistas e profissionais de saúde. Tinham vários ali, como eu citei no exemplo. Quero aqui agradecer a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, e a gente espera que essa experiência também contribua para o aprimoramento dessas oportunidades de financiamento pelas questões já expostas. Portanto, aqui eu vou, obviamente, já está compartilhado com o CGTM esses slides que podem compartilhar com vocês. Eu não vou me deter nessas fotos, algumas fotos da abertura, e a gente vai agora fazer um pequeno... eu queria agradecer à minha equipe, porque sem eles seria absolutamente impossível, uma dedicação genial dessas pessoas. Particularmente, eu queria agradecer a Vânia Araújo, o Vinícius, o Pedro, que trabalhou muito em todo o material, o Leandro Matos, baseado em Brasília, a Bárbara Murada, sempre dando apoio, e a Malu Machado, que ajudou a fazer essa apresentação. Agora eu vou terminar com um pequeno tutorial de 2 minutos. Para se inscrever no nosso videocurso, é muito simples. Primeiro, você deve entrar em nosso site e rolar a página para baixo. Clique em inscrever-se. Aqui é onde você irá realizar o seu cadastro, preenchendo os seus dados. Feito isso,
Você será Ezio, você tem que deixar seu clique microfone. aqui para iniciar. Nessa tela, você tem acesso aos módulos. Os módulos vão sendo liberados à medida que você vai assistindo às aulas e realizando os exercícios. Não deixe de fazer os exercícios na conclusão de cada módulo, pois eles são necessários para a certificação. Cada módulo conta com guia do módulo, uma aula e exercícios do módulo. Além disso, você conta com as referências de cada módulo. Após cumprir as etapas daquele módulo, os seguintes serão liberados. Você poderá ter acesso à certificação ao fim dos 2 primeiros módulos, quando completar 50% e quando finalizar o curso. Finalmente chegamos ao 6º e último módulo do nosso videocurso. Ao longo deste curso, trouxemos conceitos básicos e modelos com os quais os ativistas podem desenvolver suas capacidades e organizar as suas atividades relacionadas à pesquisa, usando o ciclo de pesquisas, o Guia de Boas Práticas para a Participação em Pesquisas, o GPP, e como é a estrutura de um CCAP. Também ouvimos, a partir da perspectiva comunitária, sobre as lacunas em pesquisa na Ucrânia e no Brasil. Pesquisadores, clínicos, especialistas da OMS, dos sistemas de laboratório e da academia compartilharam suas visões sobre as lacunas em pesquisas e as oportunidades por meio delas, que permitam a incorporação das melhores inovações. Também incluímos a perspectiva daqueles que trabalham nas ciências humanas, sociais e políticas. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar os resultados do videocurso. Então, fico aqui para esclarecer qualquer coisa. Desculpe tomar um pouco mais de tempo. Eu adverti que era melhor apresentar o que eu gravei antes, que era um pouquinho mais curto. Obrigado, Ezio. Você está no mudo, você continua falando, mas eu não te ouço. Desculpe, eu estava me desculpando por ter tomado mais um tempo e que eu fico à disposição para fazer qualquer esclarecimento aqui. Obrigado. Ezio, obrigado. Eu vou já passar para o Bruno fazer os comentários que ele, porventura, faria sobre o vídeo. A única questão que eu peço para a Ludmila esperar só um pouquinho, porque como o Ezio está em outro país no momento e lá já é mais tarde, a gente só vai fazer uma rodada de perguntas e comentários para já deixar ele liberado para dormir, né? Então, deixa eu só passar, porque chegou 2 perguntas aqui para a gente. Uma delas, eu acho que até já está respondida no chat, que uma pessoa perguntou pelo link do curso, a gente já compartilhou no chat, e quem perguntou foi o pessoal da farmácia UBS da Vila Renato, e a Helena Cavalcante Ranzolin perguntou se já podem fazer o curso a partir de hoje. Junto com essa pergunta, Ezio, a Tatiana Estrela, que está acompanhando o evento de Atlanta, nos Estados Unidos, nossa companheira, ela parabeniza pelo webinário, pela apresentação, e pergunta, nessa trajetória, qual foi o maior desafio encontrado para a execução da plataforma e como você avalia a incorporação desse material pelos comitês de TB e outros grupos de ativistas de TB e HIV? Primeiro, eu queria... o vídeo está disponível desde o dia 22 de novembro do ano passado. De lá para cá, como eu mostrei na minha apresentação, a partir daquelas 38 pessoas que fizeram os dias presenciais, já 118 pessoas completaram o curso. A gente continua eventualmente divulgando. A gente precisa fazer uma nova rodada de divulgação do videocurso. Ele é para ser usado, por favor, usem e abusem. Ele é para capacitar as pessoas. E ele é útil. Eu dou uma aulinha no início, por exemplo, de relações institucionais. Eu sou advogado de
formação, sou internacionalista, tenho mestrado em Relações Internacionais, tenho doutorado em médica, mas eu trabalho em políticas de saúde desde meados da década de 90. Portanto, e eu acho que uma carência muito grande para os ativistas e para os profissionais de saúde. É espantoso que no próprio Ministério as pessoas confundam muito certas relações institucionais. Então, entender quem senta onde e quem faz o quê é fundamental para você poder trabalho, para você entender qual é o papel do outro e como é que se dão as relações e as dinâmicas. Então, eu acho que o videocurso ele é útil, ele é bastante sucinto, e eu acho que ele tem material e ele tem lá todas as explicações. Eu peço que usem e abusem, por favor, compartilhem, a gente quer que ele seja de benefício para as pessoas. Esse videocurso, respondendo a pergunta que foi feita, ele foi pensado, como eu disse no início, para suprir essa lacuna de capacitação. Existem outras experiências, o próprio internacionais, língua portuguesa, a gente tem pouca capacitação comunitária, olhando para a comunidade. E o que eu trabalho já há 2 décadas é especificamente no engajamento comunitário em pesquisas em tuberculose. Portanto, é o trabalho que eu faço, eu coordeno projetos de engajamento e pesquisa em estudos clínicos internacionais, e essa carência não é generalizada no Brasil e no exterior. Então, é importante que a gente capacite, e essas informações são úteis. Os profissionais de saúde que participaram, o Rafael está aqui de prova, eles adoraram. E algumas pessoas me contatam até hoje por conta do videocurso, é bastante informativo, é bastante útil para profissionais e mesmo para pessoas dos serviços, até da gestão federal. Eu vejo muita confusão, as pessoas às vezes confundindo o que é departamento de AIDS e NAIDS, o que é Stop TB e o que é o Global TB Program. As pessoas confundem isso é absolutamente básico. Então, entender essas coisas é fundamental, isso é base de direito, né? Isso é questão institucional, as pessoas precisam conhecer, e os ativistas e profissionais, etc., precisam conhecer de onde vem o dinheiro, como se dão as relações, quais são os interesses atrás dos panos e como se dão as dinâmicas, porque se você não conhece, não domina a questão. A maior dificuldade no videocurso que a gente fez em inglês, obviamente eu tinha que montar uma equipe de especialistas internacionais. Eu quis ter pessoas da África, eu tive da África do Sul, da África Ocidental, dos Estados Unidos, bastante ênfase no leste da Europa, então a gente teve gente da Moldávia, da Ucrânia, pessoas, e da Moldávia, da Ucrânia, da Geórgia, então, e a gente teve especialistas da Europa Ocidental, a gente teve gente do Azerbaijão, que baseado na Dinamarca, então a gente teve uma miríade aí de pessoas que contribuíram. Então, a gente teve uma dificuldade no início técnica maior, e a dificuldade em 2021 foi fazer esse videocurso, que basicamente foi feito no Brasil e pensado no Brasil, com o apoio, obviamente, dos colegas internacionais, mas quem tinha a responsabilidade de fazer a edição final do videocurso eram colegas ucranianos. Então, a gente teve que fazer o trabalho praticamente, e que a gente não tinha gestão sobre aquilo. Então, a gente praticamente fez o trabalho todo no Brasil e entregou praticamente pronto para eles finalizarem na Ucrânia. E a legenda que não ficou pronta em dezembro, todas as legendas em russo, que só ficaram prontas em janeiro de 2022. Então, nosso trabalho foi entregue dia 14 de dezembro de 2021. Então, e aí a pergunta, ampliando a pergunta para qual foi a maior dificuldade do projeto no Brasil, eu já citei, foi o tempo, o encurtamento dos recursos, porque os recursos foram muito knapp para pagar as pessoas que a gente precisava. A gente teve e para nós é quase vexatório foi o fato da gente terminar um trabalho, entregar ele no prazo, cumprindo todas as metas, etc., e tal, ter que devolver dinheiro,
para a Unesco. Isso pesou para as instituições. Isso é patético. Tipo assim, como é isso? O trabalho já foi feito e a gente fez em piores condições e cumprimos as metas. Só que aí a gente fica devendo dinheiro, a gente tem que devolver dinheiro e quem pagou essa conta? Obviamente, a minha organização. E isso pesa e isso desanima as pessoas, porque isso dá tipo assim, é como se a gente estivesse sendo punido por trabalhar direito. Isso é uma avaliação que as pessoas que financiam precisam fazer. Então, essa a minha crítica e eu acho que é necessário que essa discussão aconteça. Eu espero ter respondido as perguntas. Eu estou aqui. Bruno, algum comentário? Sim, tenho. Primeiro, parabenizar a Ezio pela apresentação, né, e também a toda a equipe tua que envolvida nesse projeto muito bonito e com resultados bem interessantes. É uma pergunta bem breve em relação a esse impulsionamento para chegar às pessoas com esse vídeo, porque como tu disseste, vocês já atingiram a meta de vocês, de pessoas atingidas, pessoas que já estão fazendo o curso. E eu queria saber se vocês adotaram alguma estratégia de comunicação. Muitas vezes a gente faz isso, faz projetos muito bonitos, muito interessantes, mas tem uma dificuldade de chegar no nosso público-alvo, né? E eu queria saber se vocês adotaram uma estratégia específica de impulsionamento, enfim. Bruno, obrigado pela pergunta, mas isso depende também dos nossos parceiros, dos financiadores, porque o nosso recurso acabou. A gente faz isso, a gente continua fazendo isso nas redes, os ativistas fazem isso, volta e meia a gente recircula, a gente redivulga, a gente continua divulgando, mas isso depende também dos nossos parceiros em Brasília e em outros lugares, os parceiros institucionais. Porque o recurso que a gente tinha, por exemplo, essa apresentação de hoje custou, e também foi custo institucional, e obviamente quem participou do projeto fez isso pro bono. Fazer uma apresentação e estar numa reunião tem custo. Então, essas coisas não são de graça, só que ninguém paga isso. Então, isso tem um custo institucional, ou pessoas como nós trabalham de graça. Então, eu acho que essa contrapartida das instituições que dão apoio é fundamental, e esse foi o compromisso que foi assumido pela gestão no ano passado, e a gente continua contando. A gente fez o nosso dever de casa, que como é que se diz? A gente teve... a Vânia está contando aqui que a gente teve um alcance de 300 pessoas que fizeram parte do curso, mas não concluíram. 158 fizeram o curso inteiro, mas nós já tivemos 300 pessoas que acessaram parcialmente o curso. Então, isso é muito significativo. Mas eu fico satisfeito que a nossa meta foi cumprida em 3 meses e meio de superar 150 pessoas. A gente quer continuar, a gente quer que vá para os milhares. A gente fica muito feliz de ter tido alguns participantes de países lusófonos. O objetivo foi esse, que a gente tem que melhorar a divulgação em Portugal, porque tem ativistas importantes da AIDS em Portugal, do EATG e de várias outras organizações de base em Portugal, assim como nos países lusófonos de África. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido e conta com o UNAIDS, a gente conta com o CGTM, a gente conta com outros parceiros para divulgar o nosso videocurso, que é de vocês, é do público. A gente fez para as pessoas, não é nosso. Ele está lá para ser usado. Está pago por 2 anos. Até novembro de 2024, ele vai estar disponível. Depois, se a gente receber mais recursos, a gente expande o período e quem sabe, a gente recebe recursos para fazer isso em outras línguas. Obrigado. Ótimo, obrigado, Ezio. De novo, desculpar com os demais participantes que a gente teve que fazer essa mudança de programação para poder atender a necessidade do Ezio, que vai ter que nos deixar logo após. Então, agora eu queria convidar a Ludmila para fazer a apresentação dela. Ludmila Tavares, fica à vontade, a palavra é sua, Ludmila. Obrigada. Gostaria de agradecer imensamente o convite, de estar trazendo aí para vocês a questão da construção do site da Rede Brasileira de Comitês. E vou contar um pouquinho para vocês como se deu essa construção, onde está, e quem é a Rede Brasileira de Comitês para o Controle da Tuberculose também, para que vocês também se apoderem, e se empoderem dessa nova ferramenta. Bom,
A Rede Brasileira de Comitês para o Controle Social da Tuberculose, ela é formada, então, por ativistas da sociedade civil organizada, trabalhadores e gestores do SUS, que lutam aí, né, pelo fim da tuberculose no Brasil. E quando nós chamamos de ativistas da sociedade civil organizada, quem são essas pessoas, né? São todos esses atores que o Ezio já trouxe na apresentação anterior para a gente, principalmente o CCAP, a Parceria Brasileira, a ArteTB, a Rede Enf, dentre outros parceiros também, que nos auxiliam, né, e contribuem, tanto enquanto sociedade civil, quanto trabalhadores, quanto gestores, para que essa rede se efetive de fato, né? Os primeiros comitês, então, eles foram criados no ano de 2007, através do projeto Fundo Global Tuberculose Brasil, e essa história é importante de ser destacada, porque, na ocasião, várias ações foram financiadas e custeadas para que a própria sociedade civil alcançasse, fosse primeiramente, né, alcançada pela tuberculose e alcançasse aquelas populações consideradas por nós como populações especiais e populações vulneráveis. A Rede Brasileira também é um potencial espaço democrático e de atuação horizontal entre diferentes mobilizadores sociais e foi formada em 2012, né, com o final do projeto Fundo Global Tuberculose Brasil. Até então, né, Programa Nacional de Controle da Tuberculose assumiu, né, assumiu o auxílio, né, técnico que até hoje é conferido à rede e deu continuidade a esse trabalho desde 2007. E de que forma a rede se organiza hoje, né, e quais são os pontos convergentes mesmo entre as estratégias do Plano Nacional pelo fim da tuberculose e os objetivos da agenda política da Rede Brasileira de Comitês. Né? Assim como o Plano Nacional, a nossa agenda política ela é constituída de 3 eixos. O primeiro deles busca garantir direitos e proteção social às pessoas acometidas pela tuberculose. O segundo atua frente à parte da comunicação em saúde e a visibilidade da tuberculose, porque muitos acreditam que a tuberculose seja uma doença negligenciada, mas nós, enquanto ativistas da Rede Brasileira, acreditamos que ela seja muito mais do que isso, ela seja uma doença verdadeiramente invisibilizada, né? Então, diante disso, é necessário que nós tenhamos uma comunicação em saúde que atinja desde os profissionais, os técnicos, mas também chegue à sociedade civil e aquelas pessoas mais empobrecidas, em situações das mais diversas vulnerabilidades sociais, como as privadas de liberdade, as pessoas em situação de rua, dentre outras que nós iremos destacar ao longo dessa apresentação também. E, por fim, um dos eixos que eu considero mais importantes é a questão do fortalecimento dos comitês e sua sustentabilidade técnica, política e financeira, né? E tudo isso conflui de que forma? Né? Proporcionando aí uma luta conjunta com vistas à proteção social da pessoa acometida por tuberculose e frutos desse trabalho, né, foram a instrução operacional conjunta entre o Ministério da Cidadania e Ministério da Saúde, lançada no ano de 2019, e o segundo fruto disso foi o Guia Orientador de Proteção Social para as Pessoas Acometidas pela Tuberculose, lançada também pelo Ministério da Saúde no ano passado. Além disso, favorece e fortalece o controle social em sua amplitude, em toda a sua inquietude, a articulação com diversos movimentos sociais, que não só o movimento AIDS, que foi um, né, dos que mais fizeram e continuam fazendo parte dos nossos comitês e, consequentemente, da nossa rede, e também as articulações e intersetoriais, já falando um pouquinho da parte da gestão, sobretudo no que se refere às secretarias estaduais de Desenvolvimento Social, o Ministério de Direitos Humanos, o Ministério da Cidadania,
e por aí vai. Né? E principalmente a questão do sistema prisional, através das secretarias estaduais, né, de Justiça e Segurança Pública, e também Ministério da Justiça e Departamento Prisional também. E aí nós apresentamos um pouquinho para vocês entenderem o que é tratado, né, de que forma a rede discute a questão da garantia de direitos e proteção social. Então, ela luta para que a instrução operacional conjunta entre SUS e SUAS, que é a que eu comentei anteriormente, né, lançada no ano de 2019, seja de fato implementada em todos os estados que possuem seus comitês instituídos, né? A proposição de temas junto ao legislativo para a elaboração de leis, sejam elas de âmbito estadual ou municipal. E aí nós trazemos a experiência forte do Fórum de Tuberculose do Rio de Janeiro, que conseguiu alcançar, junto ao Legislativo, um benefício que vem a contribuir muito com a adesão ao tratamento dos pacientes do Estado do Rio. A necessidade de se pautar a articulação intra- e intersetorial e a representatividade da sociedade civil nos espaços de planejamento, monitoramento e avaliação das políticas sociais. Né? E, para isso, um curso desse, tal como o Ézio nos trouxe anteriormente, é fundamental para que essa sociedade civil passe a compreender a lógica e a tônica da tuberculose, além do desenvolvimento de ações conjuntas com outras áreas, como a educação, através do projeto Saúde na Escola, e nisso o Comitê do Amazonas nos traz uma grande experiência, né, nos trouxe, porque hoje Delta nos deixou, né, mas o legado dela continuou frente à educação em tuberculose em todo o estado do Amazonas. O aparato da justiça tão necessário para a gente de quando em vez ou de quando em sempre, né? E, sobretudo, também a assistência social, que hoje é uma das nossas maiores e principais parceiras, assim como a questão dos direitos humanos. Nosso eixo 2, que nós iniciamos dando destaque a ele, né? Ele visa, então, visibilizar a tuberculose e as ações de cada um dos comitês, ele visibiliza e trata, né, objetiva, articular as estratégias integradas, incluindo as populações vulneráveis e com comorbidades, assim como também avançar no diálogo intra- e intersetorial relativo a toda essa agenda que está sendo apresentada para vocês. Quando nós dizemos é necessário que haja o fortalecimento e sustentabilidade dos comitês, a grande maioria dos comitês hoje, mesmo que regimentados e institucionalizados, funciona sem muito recurso, né? Principalmente que seja voltado mesmo a ações da sociedade civil. Então, por isso, eu vou começar pelo último, que é propor atividades para a captação de recursos financeiros. É necessário que essa sociedade civil seja instrumentalizada para que, junto à gestão, nós consigamos alcançar a captação de recursos financeiros para a sustentabilidade dos nossos comitês. A articulação política é estritamente necessária também, assim como o desenvolvimento de capacitações e atualizações técnicas e trocas de experiências, tanto pela gestão quanto pela sociedade civil. Qual a nossa missão, então? É articular governo e sociedade civil, buscando, né, toda a integração e contribuição para que as políticas públicas para o controle da tuberculose no país sejam de fato efetivadas e conferir visibilidade também às ações de mobilização, advocacy, comunicação social, monitoramento e avaliação. E de que forma a sociedade civil se vê nesse processo, né? Principalmente quando nós nos referimos à questão de monitoramento e avaliação. Ela se vê nos eventos promovidos, ela se vê no diálogo e das reuniões corriqueiras, e agora ela se vê também nesse site que foi construído pensando e adaptando também a linguagem de forma que atenda principalmente a ela, tá? E onde nós estamos, né? Quem é essa rede? A gente fala em rede, quem nós somos, onde nós estamos?
comitês estão do norte ao sul do país, com exceção da região centro-oeste, e um fórum em atuação, que é o Fórum do Rio de Janeiro. 3 novos comitês estão em formação, que são os fóruns, 3 novos comitês, me desculpem, estão em formação. Comitê do Estado do Rio Grande do Norte, Comitê de Alagoas e Comitê do Paraná. E conta também com representantes do Ministério da Saúde. Então, daí pensarmos mesmo em parceria entre gestão e sociedade civil, tá? E aí, gestão a nível federal, gestão a nível estadual e sociedade civil estadual. Então, o que foi, né, que nos trouxe a estar apresentando para vocês hoje esse site, toda essa construção? Então, foi criar mesmo, né, um canal de comunicação que se tornasse referência para as pessoas com tuberculose, cujo acesso a essas informações se desse em linguagem acessível e que também apoiasse o SUS no enfrentamento da tuberculose no país como um todo, porque a abrangência da rede ela é nacional. Diante disso, né, quais foram os estados que mais atuaram, que mais contribuíram para com essa construção? Né? Foram os comitês, principalmente do Amazonas, Comitê do Rio Grande do Sul, nós damos o destaque aqui, São Paulo e Rio de Janeiro. E de onde nós partimos? Qual foi o maior problema? Desde que o blog da tuberculose de alcance nacional e de fácil busca no Google e em outras ferramentas de busca, e que reunisse informações relevantes, mas também informações verdadeiras, que perpassasse a barreira das fake news, e que fosse de um alcance nacional. Tá? Qual a solução, então? Né, foi reunir os comitês estaduais, conjuntamente com o Ministério da Saúde, e reunirmos mesmo as informações mais relevantes em um único local de hospedagem. E aí ressalto também o período de execução, que foi curtinho, para que nós iniciássemos a construção desse site e o colocássemos no ar, porque nós estávamos prestes a comemorar os 10 anos da Rede Brasileira de Comitês, então nós precisávamos disso quanto antes. Então, nós tivemos pouco mais de 5 meses para tudo isso, tá? E como está esse site hoje? De que forma ele se configura? Quais as informações contidas nele? Então, ele está aqui, Juntos pelo Fim da Tuberculose, né? Então, a Rede Brasileira está junto com o Ministério, junto com a MS, a OPAS e demais parceiros aí lutando, né, para que essa doença seja de fato eliminada como um problema de saúde pública até 2035. Então, na primeira aba, vocês têm aí o conhecimento geral da rede, com a história, seus membros, as orientações para novos membros, orientações para que sejam criados novos comitês, e muitas fotos também que trarão para vocês um pouquinho dessa nossa história. Na aba tuberculose, vocês verão um pouco da história da tuberculose, então, de que forma essa doença se desenvolveu ao longo do tempo e como nós estamos hoje, né? Pensamos muito sobre a questão também do estigma e de discriminação voltada para os pacientes com tuberculose, na questão da proteção social tão evidenciada, né, tanto pela sociedade civil quanto por nós gestores, a questão fundamental, que é a discussão da promoção da equidade, né, que o sujeito seja tratado da maneira como ele precisa e deve ser tratado, o panorama da tuberculose, as principais pactuações e compromissos assumidos, tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional, quanto em âmbito mundial também, e os parceiros da nossa rede brasileira. Na aba seguinte, nós temos sempre, está faltando aqui o curso do ESIO, que depois a gente vai pegar o link e vai disponibilizar também no nosso site. A questão dos cursos e eventos, tanto por parte da sociedade civil, quanto também por parte das gestões estaduais e do âmbito
federal, links importantes sobre tuberculose, que vocês encontrarão desde materiais do Ministério da Saúde até campanhas do próprio projeto Fundo Global, lá de 2007, 2008, 2009, mas que estão super atuais ainda, porque os problemas ainda continuam e eles são persistentes e por isso eles precisam estar ali. Né, vários vídeos que falam sobre a tuberculose, trazendo informações de forma mais lúdica, e conferindo também vocês o acesso ao antigo blog da tuberculose, onde essas informações também eram depositadas com fidedignidade. E, por fim, a última aba é a aba Contato. E quais foram os resultados ou quais os dados de relevância dessa experiência? Nós, num curto espaço de tempo, alcançamos 53,66% de acessos diretos, 41,85% de buscas orgânicas. Quando nós falamos em buscas orgânicas, nós falamos aí do Google, do Bling e de outras ferramentas de busca de diversos navegadores diferentes, vários acessos feitos via computador e uma boa parte também pelo celular. E como resultado, o que nós apontamos aqui? Né? A rede, então, conseguiu dar relevância ao seu trabalho no cenário nacional, conseguiu criar, com pouco recurso, nós utilizamos exatos R$180 para hospedarmos o site, criarmos toda a configuração e o design, o layout dele atual, e anualmente nós empregamos outros R$180. Ou seja, um valor pequeno para um alcance infinito, aí vocês verão um pouquinho desse alcance mais à frente, tá? Os conteúdos, então, são de qualidade, porque eles são produzidos em parceria e reforçam aí o trabalho sério realizado e incentivam também, o que incentiva, né, a abertura de novos comitês nos estados que ainda não possuem. Os membros atuais, eles já chegam tendo diversas ferramentas de trabalho, porque tudo que eles precisam para se empoderar em termos de informação sobre a doença está ali no site, e aí nós conseguimos dar um andamento melhor na atuação do enfrentamento à tuberculose no nosso país. E olhem só quantas sessões nós tivemos de 1º de janeiro de 2022 até o dia de ontem, que nós fizemos essa tabulação no dia de ontem. Então, nós tivemos 1.172 sessões até hoje, 650 visitantes únicos, então mais do que a metade, e a duração média da sessão de 5 minutos, quase 6 minutos, né? Então, aqui a gente traz algumas informações para vocês sobre a questão das buscas. E aí o Google é uma das principais ferramentas, seguido já do campus virtual da Fiocruz, que é uma das nossas parceiras também nessa construção toda, o Facebook também, as plataformas e as recomendações oriundas do gov.br, sejam de âmbito federal, sejam de âmbito estadual, e o acesso direto já, ou seja, as pessoas já reconhecem o endereço desse site e já linkam direto, tá? Nós temos aí 83% de novos visitantes, então, nesse período também de existência, nós conseguimos manter essa média de 83% de visitantes novos, com apenas 17% de visitantes recorrentes. E agora nós precisamos também buscar aumentar esse número de visitantes recorrentes, que ele seja, de fato, visto, né, como um site confiável em que você encontre rapidamente as informações necessárias. E o nosso destaque, né, o Brasil, ele vem aí como o país que mais acessa o nosso site, mas nós já tivemos acessos em países como Estados Unidos, como Moçambique, como Togo, Colômbia, Nigéria, França e Senegal. Então, assim, o alcance dele já ultrapassou as fronteiras brasileiras e já está tendo uma repercussão aí
a nível internacional também. Nós conseguimos manter, então, uma média significativa de acessos, como vocês podem perceber aí. E, por fim, o site da rede, então, representa um excelente esforço de comunicação no sentido de informar e direcionar a população para o serviço da atenção primária e incentivar também a realização do tratamento completo da doença. Então, a nossa intenção é que as pessoas cada vez mais venham e possam acessar o nosso site e ter confiança de que as informações depositadas ali são as melhores e as mais confiáveis possíveis. Muito obrigada pelo convite e sigo à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Obrigado, Ludmila. Obrigado pela apresentação. Para a gente ter o mais tempo possível de discussão, a gente já vai passar para a Mônica, e assim que ela finalizar, a gente retoma para trazer algumas perguntas que estão no chat, e depois eu vou fazer as considerações também, e se você, Ludmila e Mônica, também quiserem fazer considerações sobre os trabalhos que estão sendo apresentados hoje, tá bom? Então, obrigado, Ludmila. Mônica, por favor. Primeiro, queria agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer ver duas apresentações tão boas, né? E que, enquanto eu estava vendo e assistindo as apresentações, eu vi o quanto que foi importante, né, o elo entre essas apresentações, né? Porque praticamente uma apresentação ela está complementando a outra, né? Que é na questão do papel da sociedade civil, né? E o seu engajamento como é prioritário para que a gente possa dar mais visibilidade à tuberculose e que a gente possa fazer o que desde o início do SUS foi super importante, que é o engajamento da sociedade civil, a voz da sociedade civil dentro do nosso Sistema Único de Saúde. Então, o nosso projeto, ele é um projeto chamado Projeto Monitora TB, em que a população-alvo é um representante das organizações da sociedade civil, integrante da Rede Brasileira de Tuberculose, de comitês, CCAP, a Arte TV. E nós, então, com isso, com essa nossa população-alvo, nós tivemos uma abrangência geográfica das 4 macro-regiões do país. Então, isso foi uma coisa bastante importante, né? Ter uma população-alvo em que a gente pudesse ter uma abrangência bastante significativa e relevante. O grande problema nosso foi também o período, né, de execução, que foi muito pequeno. Foi de 26 de agosto a 20 de dezembro de 2023. Mas a pergunta norteadora era o seguinte: como subsidiar o fortalecimento das ações da sociedade civil para a execução de atividades no foco no ativismo e engajamento comunitário? Quando nós fizemos essa pergunta e tentamos construir e elaborar o projeto, nós sentimos que precisava haver uma inovação. E que tipo de inovação que a gente poderia fazer? Que tipo de abordagem a gente poderia fazer? Então, a gente pensou num projeto de capacitação que seria uma boa resposta, mas com uma metodologia um pouco diferente das que nós estávamos habituados, né? É uma metodologia que seria participativa e construtivista. E de que forma? Nós não estamos inventando nada, mas nós estamos colocando uma tecnologia leve em movimento, né? E em sedimentação, que é a educação permanente em saúde, com base no respeito da troca de saberes, da alteridade e, portanto, da intersetorialidade e a integralidade. E o que é muito importante dizer é que a educação permanente em saúde não tem nada a ver com uma educação continuada. A educação permanente em saúde, a gente trabalha com conhecimento dos participantes ou dos alunos. E foi muito interessante isso, porque quando a gente começou
a fazer as oficinas, né, as oficinas onde a gente usar esse método, o que a gente percebeu é que os participantes não estavam compreendendo aonde a gente queria chegar, porque era uma novidade, porque a maior parte, nós fazíamos uma pergunta provocativa, que gerava uma discussão. Então, na primeira oficina, no primeiro turno das 2 horas, todo mundo ficou muito surpreso e disse assim, ué, mas eu vim aqui para aprender, e eu só estou trocando o que eu sei. Mas, posteriormente, eles próprios perceberam que os tutores, os facilitadores, ou os professores, como vocês queiram chamar, eles eram simplesmente mediadores e catalisadores das informações, para construir um material que estava baseado na experiência de quem fazia, que eram os alunos e os participantes do CCAP, da Arte-TV e da Rede Brasileira de Comitês. Então, esse diapositivo é o que estava no nosso script, e quem escreveu foi o pessoal, né, do Ministério, em que a capacitação de lideranças comunitárias promoveu uma consistência técnica, as reivindicações da sociedade civil e adequações dos serviços às necessidades da população. Isso aqui que está escrito não é mais nada, ou é tudo isso, que é o que se espera, né? Que está baseado nas propostas metodológicas de Paulo Freire e de Vitor Valla, em que se fala que o que é importante é essa epidemiologia do cotidiano. A epidemiologia do cotidiano, ela está basicamente ligada em que quem participa, quem é o aluno, quem é a sociedade civil, ela traz os seus principais problemas e entraves no dia a dia. Então, é muito interessante, porque quando eu li isso, eu falei, ué, tá, é o que fala, né? A vigilância civil em saúde. Então, o nosso objetivo geral foi capacitar a sociedade civil em temas sobre a tuberculose para o fortalecimento do engajamento ativo comunitário. E como objetos específicos, nós utilizamos 3 eixos que nós consideramos que fosse muito importante, porque em tão pouco tempo a gente tinha que selecionar eixos. E esses eixos, eles estavam diretamente ligados ao problema da invisibilidade da tuberculose, das questões sociais da tuberculose, da vigilância civil em saúde, que foi proposta na reforma sanitária e que nunca foi realmente colocada em prática. Então, os objetivos específicos foram promover estratégias para redução do estigma e da discriminação, promover estratégias para vigilância civil em saúde, intensificar as ações de advocacy e incidência política, apoiar a formação de multiplicadores e produzir material informativo de divulgação. Então, cada um desses, nós olhamos para o que nós nos propusemos e como que a gente podia fazer, que estratégia era essa? E a estratégia foi educação permanente de saúde, usando o conhecimento, como já disse, do público-alvo. Para apoiar a formação de multiplicadores, a gente também construiu essa estratégia que estava no Centro de Educação Permanente em Saúde, no sentido de mostrar uma nova maneira de multiplicar o conhecimento, que não fosse um conhecimento vertical, em que eu detenho o poder ou o conhecimento e o outro não. Era exatamente a troca de conhecimentos. E que também ninguém precisava sair letrado, mas precisava entender como se faz. E o material informativo
também, a gente fez uma metodologia em que nós não iríamos utilizar materiais já existentes. Esses que estão muito bons e que são existentes, a gente não precisava mexer nisso. Mas a gente precisava entender como é que a gente poderia produzir um material informativo em que o outro se reconhecesse, né? Ou o que aquele território poderia se reconhecer. Então, nós fizemos oficinas virtuais e fizemos uma oficina presencial. Nessas oficinas virtuais, a gente fez de forma síncrona e a gente fez também de forma assíncrona, porque nós tínhamos um site em que a gente era um repositório, onde a gente colocou todas as aulas foram gravadas em vídeo, enfim. Então, a oficina 1 foi combate ao estigma e discriminação, que foi uma oficina somente. E vocês podem reparar que a Vigilância Civil em Saúde tiveram 3 oficinas. Por quê? Porque ninguém conhecia o que era Vigilância Civil em Saúde. Embora muitas pessoas fizessem vigilância em saúde civil, não sabiam o que era isso. Havia uma confusão de conceitos entre vigilância epidemiológica e vigilância civil em saúde. Então, os debates foram muito ricos, a construção foi muito rica, e nas 2 outras oficinas se trabalhou muito ações de advocacy e incidência política. E aí, a gente também colocou, durante o contexto, a gente também colocou como é que foi a evolução dos planos de controle de tuberculose no nosso país, como era no mundo, como é que era essa questão, como é a questão da desigualdade social, dos problemas sociais, enfim. E que não tratar a tuberculose como uma doença, um conhecimento só, como se transmite, o que faz, qual é o tratamento. A gente queria esse debate sobre uma doença que tem integração e interação com todos os nossos problemas que existem no país, quer sejam sociais, quer sejam econômicos. Então, foi muito interessante. E essa última oficina, que foi a oficina presencial, foram 2 dias, né, aqui no Rio, e que a gente trabalhou como se fosse uma compilação de todas essas oficinas virtuais. E que teve uma questão que foi super legal, que foi a forma de avaliação, que depois a gente vai comentar sobre isso também e apresentar. Os resultados de relevância da experiência foram a divulgação do projeto nas redes sociais e para as organizações participantes do projeto. Uma plataforma virtual constituída, oficinas remotas síncronas realizadas, oficina presencial realizada e coletivos capacitados em combate ao estigma, vigilância civil, ações de advocacy e incidência política. Como resultado, né, também a gente disponibilizou no YouTube todas essas oficinas, né, e também nessa oficina presencial foram feitos 16 planos de ação. Os planos de ação, eles foram feitos em grupo e individualmente também, para que depois eles levassem para seus pares, discutissem com os pares e formassem um plano de ação. Para quê? Um plano de ação de multiplicação, inclusive, né? Então, a gente baseou que como é que se construía um plano de ação. Na verdade, a gente estava falando de planejamento, sem dizer que era um planejamento. Então, como que você via os desafios, como que você via as suas potencialidades, como que você poderia criar um plano, escolher nesse plano, entre esses eixos, o que seria mais interessante. Como divulgar esse plano, né? E como é que poderia executar esse plano. E na elaboração do material de divulgação e informativo,
a cada oficina, nós fazíamos cards que circulavam. Depois que nós decidimos, nessa última oficina presencial, o que seria mais importante, sob o ponto de vista de vocês, da gente fazer um material novo? O que vocês acham? Então, baseado nisso, nós fizemos folders, fizemos 6.000 folders, diferentes para cada local e cada situação, conforme o que fosse necessário. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante, é que na Vigilância Civil em Saúde, a gente percebe que o local mais importante é atuar no seu território, porque tudo começa no território. Do território, em geral, nas unidades de atenção primária, a gente tem os conselhos, os CGIs, onde a sociedade civil tem voz nesse conselho da unidade, em que ela poderia trazer os seus problemas em relação à tuberculose, os seus problemas em relação ao saneamento, e, a partir daí, estar mais integrado e articulado com o Serviço Único de Saúde. Então, era isso que eu tinha para trazer, né? Nós tivemos impressos certificados, né, dos participantes, nós tivemos 100% do esperado de todas as oficinas, de todos os participantes. Os indicadores de redes sociais, tivemos quase 1 milhão de acessos, né, dos acessos a essa rede. Então, nós ficamos, né, realmente muito satisfeitos, né, com o projeto, com a potencialidade dele, né, e que agradeço estar aqui para conversar com vocês e me coloco também à disposição para alguma pergunta ou algum esclarecimento ou consideração. Obrigada. Obrigado, Mônica. Mônica, só uma questão. O canal do YouTube, onde estão disponíveis os eventos que vocês fizeram, Estão. Você pode disponibilizar no chat aqui do YouTube? Ou fala para a gente que a gente coloca aqui no chat? Eu acho que eu coloquei aqui na apresentação, eu não sei decor. É o que está na apresentação. Tá. Eu vou pedir para a Juliana, que está acompanhando a gente, se possível, isso, para escrever, por favor. Coloca no chat. Tá bom? Eu esqueci de falar uma coisa importantíssima, desculpe, pessoal, que é o seguinte, a avaliação que a gente fez, né, como é um processo de educação permanente, que ele é construído ao longo das oficinas, nós não tínhamos como fazer uma avaliação dessas que a gente faz sempre, né? Gostou do curso, não gostou do curso, o que foi relevante? Então, você sabe o que a gente fez? A gente fez um vídeo, a gente convidou cada um que estava na oficina presencial e fizemos um vídeo, mas um não escutava do que o outro falava. Olha, agora vocês vão ali para uma salinha e vocês vão fazer uma entrevista. E a pergunta era: esse curso foi importante para vocês? E foi relevante ou não? O que você teria para dizer? Então, todos responderam que foi muito relevante. E aí a gente pegou eixos, né? Pegamos falas e fizemos grupamentos, né, temáticos. Então, era fortalecimento do advocacy, melhora do conhecimento, quer seja na forma de aprendizado, como nas formas de transmissão desse aprendizado. Eles estavam dizendo aqui que a educação permanente pode ser entendida e que poderia ser multiplicado, porque era uma forma mais fácil de transmitir o conhecimento. O outro falou multiplicação ou disseminação do conhecimento para os pares e comunidade, troca entre os participantes, tornar a tuberculose com mais visibilidade, sensibilizar, elaboração, um empoderamento e estruturação de novos comitês. Esqueci de dizer que isso foi muito importante, porque quem estava lá era um pessoal do Paraná que queria fazer um comitê, e eles se articularam e um ensinou para o outro quais são os passos. Então, realmente, foi uma troca, assim, muito boa. E tem no relatório final, né, todas essas etapas, tem muito mais resultado do que isso, porque nós fotografamos
todos os quadros que foram feitos nessa oficina presencial, e eram eles que iam lá colocar o seu tagzinho, eram eles que diziam quais eram as palavras mais importantes, foi construído com a fala de cada um, como é que nós vamos agrupar isso, e eu acho que o povo gostou demais, porque foi uma parte que nunca sabia, eles falaram, eu nunca fui tão escutado, eu adorei ser escutado assim. Aí o outro fala menos, porque você está falando muito, e aí não pode, porque não vai dar tempo. Mas, enfim, foi muito, muito bom. Obrigada, desculpe, eu esqueci de falar da avaliação, tá? Então é isso. Ótimo. Obrigado. Antes de passar para o Bruno, eu só vou registrar alguns comentários que foram feitos no chat do YouTube. Várias pessoas parabenizando tanto o projeto do site da rede de comitês, quanto o Monitora TV. Então, Patrícia Sanini, que vocês conhecem bem, registrando aqui, parabenizando o projeto de vocês, a Solange Oliveira também, a Neuza Heiserman, que é lá do Rio Grande do Sul, comentou que a rede brasileira de comitês é de extrema importância no processo de enfrentamento da TB, mas também das relações com HIV/AIDS. Valeu a companhia da Ludmila. A Thier parabenizou as experiências. A Patrícia Sanini colocou que o site é uma ferramenta importante para atualização sobre TB. A Flávia Teixeira, comentando também sobre o site do comitê, que o comitê da TB no Ceará está organizando com representação de gestão, trabalhadores e sociedade civil, um regimento interno, reunião a cada 2 meses, plano de ação com atividade comunicativa. E a Helena Cavalcante também parabenizou o trabalho do site e também do Monitora TV. Então, passar para o Bruno fazer as colocações dele. Ok, obrigado, Rafael. Vão ser mais considerações, então, as apresentações foram excelentes também, são os elogios, né? Então, primeiramente, a Ludmila, né? O site é um site muito, muito bom, muito didático também, de fácil acesso, né? Conheço o site, então convido também as pessoas que estão nos assistindo a acessarem o site, que isso é muito importante. E dizer que apenas a minha consideração em relação a essa questão da visibilidade, né? A gente sabe que tinha um blog antes, já com informações muito boas, muito seguras, mas ter o site deu uma certa robustez, né? As informações e uma coisa que você trouxe na sua fala, que é essa questão do acesso a informações seguras. Então, nesse tempo que a gente está de informações, né, falsas e tudo mais, fake news, é muito importante, e aí a questão agora realmente é essa, né, do fortalecimento. E só puxando um gancho da questão que a Ezio trouxe antes, do financiamento, né, como você trouxe, foi um valor muito ínfimo, né, uma importância tão grande. Então, realmente, essa é para a gente ficar atento, né, de como você precisa, né, de recursos, mas para também amplificar mais esse trabalho e, enfim, dar mais visibilidade, né, como é a proposta. E aí, só uma perguntinha, assim, em relação à região centro-oeste e aos comitês, se tem algum comitê em andamento, sendo formulado nessa região, que você trouxe aquele mapinha ali, eu só fiquei curioso em relação à região centro-oeste. E aí eu já vou aproveitar, já vou deixar minha pergunta, minha consideração em relação à Mônica, que eu também acompanho o trabalho, né, da Mônica, da Márcia, acompanhei também algumas apresentações desse projeto, também incrível, muito bacana, e também já vim acompanhando a pesquisa antes, né, que foi desenvolvida, que foi também inédita, que é muito importante, né, falar sobre ela, mas também, mais uma vez, trazer essa importância de dar essa visibilidade da questão da capacitação, de como que isso é fundamental, esse apontamento da Mônica em relação a essa diferenciação entre educação permanente, continuada, né, de como isso é algo fundamental. E aí eu só queria deixar como uma questão para a Mônica, saber, nessa avaliação, né, que você recebeu, dessa devolutiva, em relação ao advocacy, né, se teve alguma coisa que foi apontada pelas pessoas, ou o que você, como coordenadora da pesquisa, vislumbrou, assim, como um desafio na questão do advocacy, na questão da TB. Bom, é sempre um desafio, né, Bruno? É sempre um desafio, porque os espaços, né, que a sociedade civil pode ocupar,
principalmente quando a gente fala de território, né? É onde ele trabalha, é onde ele vive, né? É difícil, a gente sabe. A gente sabe também que a gente está vivendo esses 3 anos aí, né? Que teve epidemia, que teve a pandemia, e que teve também um governo altamente autoritário, né? Que praticamente desmantelou as organizações sociais, né? E que isso foi um impedimento muito grande, né? Você dá alguns passos para frente e muitos para trás. Mas eu acredito, e eles também, né? Porque a gente fez isso agora, a última oficina foi em dezembro, né? Então, já tinha alguma esperança dessa mudança de paradigma, né? Vamos chamar assim, e que isso seja uma possibilidade para novas ações. Nós combinamos com todos eles de fazer, como a gente fez esse exercício do plano de ação no último dia da oficina, né, na oficina presencial, mas o último dia que foi o plano de ação, e como dentro dos nossos eixos tinha o advocacy e incidência política, nós pedimos para que cada um escolhesse pelo menos um eixo para discutir com seus pares. E agora, em março, eles ficaram de nos dar o resultado disso. Nós ainda não temos isso nas mãos. É ali que nós vamos poder colocar quem foi que, inclusive, escolheu o advocacy e incidência política e qual foi o que estava vislumbrando, o que queria fazer, né? Então, esse resultado eu ainda não tenho para lhe dar. Mas digo que a articulação entre as redes de comitê, CCAP, ArtTB, já foi uma ótima articulação. Eles montaram um grupo de WhatsApp, né, que é a Oficina Unitória TB, que até hoje todo mundo se fala, né? Então, eu acho que essa articulação de um ajudar o outro, enfim, e foi muito legal também, uma coisa que eu não contei, foram os exemplos de experiências exitosas entre eles de ativismo, né? Então, como que havia um problema e eles superaram esse problema. Então, quando um traz uma experiência exitosa, o outro também fala da experiência, o outro fala da dificuldade, e isso dá ideias para as pessoas, né? E essas ideias, que não se inventar roda, se tem uma situação parecida, por que não, né? Tentar fazer isso. Então, eu acredito que vai ter resultado, sim, mas eu ainda não tenho esse resultado que foi construído pelo grupo participante, né? Mas assim que a gente tiver, certamente vamos passar e compartilhar com todos. Bom, Bruno, respondendo então a sua questão, né, sobre a criação e formação de novos comitês, sobretudo na região centro-oeste, nós estamos tentando avançar e o grande X da questão é nós mapearmos mesmo organizações da sociedade civil e mapearmos parte da gestão e verificarmos a disponibilidade e abertura delas também, tanto da sociedade civil quanto da gestão, a essa nova criação. Mas é algo que já vem sendo fomentado desde alguns anos e em que nós precisamos avançar. Acreditamos que até ano que vem nós tenhamos aí pelo menos um comitê formado na região centro-oeste, mas ainda nós estamos deixando em off por acreditarmos que é algo que dará certo, né? Quando você trouxe para a gente também a questão da visibilidade, né, e do fator de nós termos migrado de uma plataforma restrita, que era o blog, para uma plataforma maior e que nos oferece mais recursos, quanto é um site, né? A nossa intenção era essa mesmo, era ter mais ferramentas e possibilitar, né, que diversos conteúdos fossem disponibilizados no mesmo espaço, sem precisar perpassar por todas as páginas, às vezes, igual nós precisávamos fazer anteriormente com o blog, né? E a questão do pouco recurso, né? Então, assim, demandou um pouco recurso,
mas um pouco de habilidade técnica, né? Ou muito de habilidade técnica. Então, para que nós possamos continuar mantendo, nós precisaremos, provavelmente, daqui a algum tempo, começarmos a pensar na questão de um web design que realmente esteja voltado a essas questões e que consiga dar continuidade a esse site com a seriedade e com uma roupagem diferenciada que ele precisa, tá bom? Obrigado, Ludmila. Rafael? Obrigado, meu nome é Ludmila. Mônica, eu queria fazer uns comentários, deixa eu só verificar se a gente tem alguma pergunta no chat, ainda por enquanto não. Então, de novo, né, estimulando as pessoas que quiserem fazer algum comentário, pergunta, coloque no chat que a gente repassa por aqui, mas o Ezio ele já teve que sair, a Vânia continua aqui, né, a Vânia é da RedeTB, então eu tive o prazer assim, de ser avaliador, na verdade ser um responsável técnico pelos projetos da Mônica, junto com a Márcia, e também do Ezio, junto com a Vânia, então os projetos do Fórum AIDS do Rio Grande do Sul e da RedeTB, um edital voltado para a capacitação da sociedade civil aqui do departamento, foi realizado no final do ano passado, e também fui avaliador da experiência exitosa que a Ludmila foi selecionada, né? Então eu tenho uma ligação pessoal com esses 3 projetos que estão sendo apresentados hoje, e só reiterar, né, hoje o tema do webinar ser de iniciativas da sociedade civil organizada por TB, dá para perceber que os 3 projetos apresentados, eles produzem para a sociedade civil, são da sociedade civil. Óbvio que o Ministério da Saúde é uma relação de ganha, múltiplos ganhos, né? Porque está todo mundo ganhando com essa relação e no que depender da gente, essa relação vai se intensificar e vai ser ampliada. Imagino que vocês saibam, né, que nem tudo depende da nossa vontade, mas, como a Mônica bem disse, né, as perspectivas políticas são outras. A gente espera que esse tipo de iniciativa esses tipos de iniciativas sejam ampliados, porque, sem dúvida, é do nosso interesse. Eu bato muito na tecla que, internamente, a gente precisa continuamente aprimorar os nossos processos de trabalho, e a sociedade civil é importantíssima para isso, porque é o público-alvo, né, para vocês que a gente trabalha e tudo mais, mas a gente precisa permitir criar instrumentos, criar espaços para que vocês colaborem conosco, né? Então, é claro que as parcerias, seja através de carta-acordo, edital, enfim, são extremamente importantes, porque tem um repasse financeiro e tudo mais, mas a criação de instâncias, não a criação, né, mas a participação conjunta de instâncias, como é o caso da RedeTB, da Rede Comitês, sem dúvida, essencial para o nosso aprimoramento, que a gente consegue crescer junto. A Patrícia Nin, que está acompanhando a gente, fala bastante sobre isso, da importância da Rede Comitês para os nossos processos de trabalho, também para o processo de trabalho da Rede Comitês. E falando especificamente em processo de trabalho, a Mônica acabou de apresentar esses planos de multiplicação que foram desenvolvidos durante o projeto Monitora TB, e eles se relacionam diretamente porque quem foram os participantes do projeto são membros, né, da Rede Comitês. Então, eu queria uma participação tanto da Mônica quanto da Ludmila em termos de perspectiva de uso desses planos de multiplicação. Se possível, dar um pouquinho mais de detalhes de como é que foi o uso. Acho que nem todos foram entregues, né? Pelo que eu conversei com a Márcia, por enquanto, acho que foram 3 que estão prontos, mas a perspectiva é que agora, que começou o ano, né, depois do Carnaval, a gente consiga ter uma entrega maior desses planos de multiplicação. Então, alguns comentários de Mônica e Ludmila sobre o aproveitamento desses planos de multiplicação pela Rede Comitês. Bom, no curso Monitora TB, nós tivemos 2 representantes de cada comitê, sendo que apenas um deles teve a oportunidade de participar da oficina de 2 dias no Rio de Janeiro. Todos os que participaram voltaram extremamente satisfeitos com a experiência, relatando a riqueza, né, do que foi trabalhado e se dispondo mesmo a cada vez mais efetivar seus trabalhos em loco, né, e efetivar todo o conteúdo que foi apreendido durante o curso. Então, foi, assim, algo que nos trouxe uma nova perspectiva e trouxe o empoderamento necessário, né, para que
aí destaco que foi voltado para a sociedade civil, né? Então, trouxe o empoderamento que eles precisavam para poderem fazer suas ações de mobilização, suas ações de advocacy de modo local mesmo, né? E já em relação ao site, a nossa expectativa é que ele continue no ar aí por longa data e que nós venhamos aí, né, a conseguir novos conteúdos e estarmos fazendo sempre as atualizações necessárias para que sempre tenhamos informações novas circulando e para que o alcance dele seja, de fato, o mais amplo possível. Bom, Rafael, eu acho assim, esses planos de ação, né, a gente fez questão de fazer junto, né, e eles apresentarem para um ajudar o outro. Até foi muito legal, porque tinha uma pessoa que não tinha a menor ideia de como que ela ia fazer o quê, né? Aí teve um se sentou ao lado dela, vamos fazer junto. Fala para mim o que você quer. E foi ajudando, né, na construção, porque a gente não colocou como se fosse assim, algo engessado, né? Vamos fazer um plano, precisa ter aquilo que eu mostrei para vocês, né? Quais são os desafios, qual é a oportunidade, o que você faria para responder a esse problema, enfim. Então, eles nos deram esses planos. Mas eu vejo que qualquer processo ele tem que ter continuação. Foi muito legal eles terem feito isso. Só que a gente precisa estar perto deles para ajudá-los a executar, né? A transformar isso numa atividade. A gente nem pediu, faça nos 3 eixos. Não, faça em qualquer coisa que você queira desses eixos, né? Mas, Márcia e eu sempre conversamos, né, sobre isso, e os demais integrantes da equipe, Fernando, Leandro, Jair, né? Mas a gente sempre conversou o seguinte, nós não podemos perder esse momento. Esse momento tem que ter continuidade, porque se não tiver continuidade, ele vai se perder. Então, esse grupo que foi participante e que quis fazer um plano e etc., ele precisa ser acompanhado e discutido com eles o plano. No mesmo sentido da educação permanente, entende? Em saúde. Você falou isso por quê? Como é que você pode fazer? Qual é a ferramenta que a gente tem? É possível fazer isso? Uma coisa que eles estranharam muito, Ludmila, era que quando a gente dizia assim, vigilância civil e saúde, a gente tem que fazer no território, gente. Não indo lá para o Ministério, não. Precisa conhecer aqui, que a gente chamou da epidemiologia do cotidiano, explicamos o que é. A gente precisa se olhar e ver o que a gente precisa. Depois a gente faz outras etapas, porque claro que as outras etapas são importantes. Mas se a gente não cuida desse pedaço, nós não vamos cuidar de ações e atividades muito maiores, né? Então, eu diria a vocês que assim que que os planos forem entregues todos, nós vamos olhar como um todo, né? Mas que seria fundamental um financiamento mesmo, para que a gente possa agora desdobrar essa atividade, entende? Porque teve uma coisa nesse projeto que eu fiquei muito satisfeita, a questão da escuta e da fala, sabe? Porque eles se sentiram escutados e sentiram empoderados na sua fala. Isso dá um determinismo, isso dá uma autoconfiança, isso dá que você não precisa o resultado, você não precisa se esconder, você não sabe, fala que não sabe, não tem problema nenhum não saber, né? Mas vamos lá, vamos... E teve um que falou, inclusive, isso, sabe, mas eu fico muito, assim, constrangida, porque vocês sabem muito. Vocês eram um grupo, não era a gente, não eram os tutores. Aí o outro falou, que é isso? Mas também quando eu comecei não sabia nada, vamos lá, fala aí qual é a sua dúvida. Ou seja, passou, o que me fascinou nesse projeto é que passou de ser uma condição individual para conseguir construir no coletivo. E a construção coletiva é aquela que é mais fundamental em tudo.
Porque se a gente não tem o coletivo, só tem o individual, você não olha para o lado, você não escuta o outro, você só fala, entendeu? Então, eu acho que no momento político que a gente estava, né, saindo daquele momento político, de todas as questões que estavam carregando de uma forma muito pesada naquela energia ruim, né, de fracasso. Eu falo com o gestor e ele não me ouve, eu estou falando falas, tá? Ele não me ouve. Eu disse que não podia fazer assim, ele fez. E deu tudo errado, porque não deu certo, né? Então, essa questão, eu acho que ela é fundamental. A Rede Brasileira dos Comitês, como você disse, né, na sua apresentação, do qual eu participei do Fundo Global ativamente, né, fiz os planos estratégicos para o Fundo Global, depois entrei de cabeça no Fundo Global, e trabalhei no engajamento comunitário, trabalhei em pesquisa, trabalhei em um monte de coisa. Mas eu vi, né, que a questão dos comitês metropolitanos mudou tudo. E a Rede Brasileira de Comitês, ela é a experiência bem-sucedida dos comitês metropolitanos, porque acabou o projeto Fundo Global e se transformou na rede de comitês metropolitanos. É a mesma ideia que teve sucesso. Então, eu continuo, isso é para reafirmar a necessidade de uma continuidade de um processo, porque nada sai de 0 para 10, né? Tinha um tempo que a gente não falava em pesquisa com a sociedade civil. Hoje a gente faz pesquisa com a sociedade civil. E esses projetos que foram apresentados foram projetos de capacitação de uma forma inovadora, entende? Em que o sujeito é o ator. Ele é ator, ele é ativo no processo educativo de translação de conhecimento, gente. Isso é muito bom, isso tem que continuar, né? Para que a gente pegue os planos, como é que nós vamos executar esses planos e como é que nós vamos ver o resultado da execução desses planos. Porque assim você está ensinando a fazer. Se você ensinar a fazer, a pessoa, pum, pegou, ela vai embora, cara. Entendeu? É assim que eu penso. Desculpa, eu falei demais. Me empolguei. Ótimo, Mônica. A gente está nos últimos 10 minutos da nossa programação, então eu queria convidar a Vânia, que foi representando a Rede TV, que foi a primeira a apresentar, depois a Ludmila e, por último, a Mônica. A Ludmila vai ser a segunda a falar, mas chegou uma pergunta para você, Ludmila. Peço que você segure essa resposta para depois da Vânia. Chegou uma pergunta sobre que a sociedade civil tem algum incentivo, se a sociedade civil tem algum incentivo financeiro para participar dos comitês, que aqui em Pernambuco tem essa dificuldade de apoio financeiro. Aí, no momento que a Vânia passar para você, se puder responder, e, por fim, o Bruno e eu fazemos as últimas falas. Tudo bem? Vânia, por favor. Boa tarde. Eu fico disponível aqui para qualquer pergunta ou para indicação de como chega ao nosso curso, tá? E também para indicar para vocês, para falar para vocês, e o Rafael é um testemunho vivo do que aconteceu durante o curso presencial, quando nós lançamos o curso em novembro, do quanto foi gratificante a experiência de passar essas experiências, principalmente o Ézio, que já vem nessa batalha há muito tempo, no Advocacy, né? E empoderar as pessoas, que nós tivemos uma participação muito, muito grande de profissionais da área de saúde que ficaram encantados com o curso, porque eles não sabiam, porque a pessoa está lá na ponta, não sabe o que é uma pesquisa, não sabe como ela funciona, não sabe para que, onde vão ser usados os dados encontrados nessas pesquisas, né? E como você pode atuar, como o ativista, né, pode atuar para trazer isso, se ele sabe, o que eu digo sempre, se você sabe que está havendo uma pesquisa e que aquilo vai trazer um benefício, você, quanto cidadão, né, você, quanto sociedade civil, você tem que trazer à luz
para as pessoas que estão lá nas suas comunidades e que vão precisar de algum dia, né? Esperamos que não, mas a gente sabe que a tuberculose, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, está bem avançado, os números aí, e a Ana Leila foi uma participante nossa, que é da sociedade civil, que deu seus depoimentos, que a Carla também, enquanto sociedade civil, que também é da Rede TB, e foi assim, um empoderamento muito grande para aqueles profissionais que estavam lá. A gente manteve, né, como já foi falado, nós mantivemos o nosso WhatsApp, que até hoje tem bastante movimento. As pessoas, às vezes, ficam com vergonha de falar lá no grupo, mas vem, você pode passar o link, eu já perdi o link, você pode passar o link, porque eu quero passar para uma amiga minha, que também é ativista, e ela não conhece nada de como pode ajudar no enfrentamento e nas decisões de políticas públicas, porque a importância, principalmente nesse governo nosso agora, para o empoderamento, para as pessoas de ativismo participarem nas políticas públicas, as pessoas serão ouvidas, esse governo está aí para ouvir as pessoas, eu acho que é o momento certo das pessoas se empoderar. E o curso traz isso, porque ele traz à luz vários pesquisadores, várias pessoas da sociedade civil, dando esse depoimento de qual é o seu papel mediante a sociedade, mediante ao governo, mediante ao teu amigo de comunidade, que você está com um amigo lá e, de repente, ele está com um problema, já está com a tuberculose e não sabe aonde eu levo essa pessoa, aonde eu posso ajudar, o que tratamento ele pode ter. Então, esse empoderamento, tá? Nós temos hoje pessoas da sociedade civil que discutem com o pesquisador, com o médico, de igual para igual, porque ele está empoderado. E isso é importante para a sociedade civil como um todo. Tá? Eu fico à disposição que vocês precisarem aí, tá? Eu acho que a maior parte das pessoas que estão aqui tem o meu contato, se precisar saber, eu já passei para a Ludmila colocar no site, tá, Ludmila? Te agradeço aí, vai ser importante. E outros... aí eu vou abusar aí do problema que nós tivemos, né? Porque eu acho, tanto quanto a Mônica, quanto a Ludmila, deve ter sentido isso, que nós lançamos o projeto, veio Natal, janeiro, veio Carnaval, e agora que nós estamos, de fato, iniciando. Então, nós já temos uma programação, tá? Já temos uma programação. Estamos esperando passar esse monte de evento que está acontecendo agora em março, porque não adianta disputar com ninguém. Março é o mês da tuberculose, então não adianta você querer... Todo mundo tem muita atividade, todo mundo tem muitos compromissos, então agora em abril nós vamos voltar a divulgar novamente. Nós já estamos com uma fila de espera que estão querendo, inclusive, presencial, tá? Estão querendo presencial, fizeram inscrição para que seja presencial, então nós vamos fazer também. Já estamos pensando em levar para alguns momentos que a rede seja convidada para algum evento, a gente já distribuir os contatos lá do curso e tudo. Então, Ludmila, aproveita aí, Mônica, coloca também lá nos seus contatos, tá bom? E obrigada. Mônica, você tem alguma pergunta para fazer para a Vânia ou eu posso passar para a Ludmila antes? Pode passar para a Ludmila. Por favor, Ludmila. Bom, gostaria de agradecer, né, a todos pelas contribuições e dizer, né, que a rede brasileira ela está aberta aí a todos, né, que vocês possam tanto acessar a rede, lá na abinha de contatos, vocês têm como localizar quais são os representantes de cada um dos nossos 13 comitês, dos nossos 12 comitês e do nosso Fórum do Rio, né, a quem se reportar, onde esses comitês estão. Então, quem tiver interesse em participar ativamente, né, das ações e atividades dos comitês estaduais, vocês terão todas as informações ali. E, no mais, respondendo mais uma vez a questão que nos apareceu, esse é o nosso maior desafio, né? Recurso financeiro para custeio da participação da sociedade civil
nas atividades e nas reuniões e no que é proposto, né, por cada um dos comitês estaduais. Infelizmente, né, cada comitê ele precisa caminhar com suas próprias pernas e aí galgar, né, seja mediante resoluções mesmo junto à gestão estadual ou ações junto ao legislativo para angariar recursos mesmo voltados para a sociedade civil. Mônica trouxe também isso para a gente de forma muito clara, né? E para que esse processo, né, tão legítimo quanto é o processo da Rede Brasileira de Comitês, continue ganhando força, né, que os comitês estaduais continuem avançando ainda mais nas suas ações de mobilização, comunicação, advocacy, proteção social e outras diversas, é necessário que haja financiamento mesmo das atividades propostas, né? Então, fica aí nosso recado, né, para Bruno, quem sabe aí algum edital de financiamento, né, possa vir aí para custeio das ações e atividades, lembrando que os comitês, eles são instituições paritárias, então a sua maioria não possui CNPJ, né, então eles não são empresas, eles são organizações mesmo. Então, existe todo esse diferencial em relação à rede de comitês. Então, muito obrigada, continuamos à disposição, acessem o nosso site e qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Uma boa tarde a todos e todas. Obrigado, Ludmila. Mônica, por favor. Eu queria só falar uma coisa que eu não falei, que nesse projeto nós temos uma bolsa para todos os participantes. Sim. Né? Eu acho que isso a gente aprendeu com o projeto anterior. Anterior a esse, a gente teve um outro projeto, né? Mas as pessoas estavam com muita dificuldade, e que isso, às vezes, dificuldade de, por exemplo, não ter um computador em casa, não ter uma rede em casa, então tem que ir para uma LAN house, enfim, e outras coisas mais. Então, quando nós elaboramos esse projeto, nós colocamos que tinha que assinar um termo de participação até o final. Não podia ter, uma vez eu vou numa oficina e outra não vou assistir oficina nenhuma. Então, nesse compromisso, estava atrelado um valor simbólico para cada aluno participante, né? Acho que isso é uma informação importante que deu sustentabilidade devido à precariedade e à vulnerabilidade dessas pessoas da sociedade civil. Eu esqueci de dizer isso, e acho que isso, quando foi perguntado se tinha algum incentivo, eu falei, não falei sobre isso, né? Porque quando a gente começa a falar, tem tanta coisa para falar, que a gente vai cortando, né? Mas isso eu acho que foi um ensinamento, porque no outro a gente não conseguiu uma adesão grande, e nesse outro, um valor simbólico de bolsa, a gente conseguiu. Então, isso foi um caminho mostrando que a vulnerabilidade é realmente muito importante. Obrigado, Mônica. Bruno, por favor. Então, breves palavras, já que a gente já está com o tempo, né, estourado. Bom, só quero agradecer primeiramente, né, a CGTM, também, especialmente o Rafael aqui, também, né, por esse convite maravilhoso, estar aqui ouvindo vocês nessa tarde. Eu, como o NITES aqui, né, representando o escritório, o meu trabalho vai ser de levar essas mensagens que vocês trouxeram e todas as considerações, né, para a gente discutir internamente. Eu fico com essa responsabilidade, com essa incumbência. Falar sobre, rapidamente, essa questão de recursos, para nós tem sido uma prioridade, muito, acho que no NITES Global também, a gente tem enfrentado grandes dificuldades também, e denunciado também nos nossos últimos relatórios a redução de recursos a nível global para a AIDS e que acaba impactando também, né, a resposta HIV-TB. Então, essa tem sido uma pauta bem crucial. E aqui internamente, então, o meu trabalho de casa vai ser realmente levar essas mensagens para a gente discutir e colocar à disposição também, eu deixei até o e-mail aqui o contato, né, do NITES Brasil, e o NITES tem isso como uma das suas missões, né, é sempre deixar um assento permanente para a sociedade civil. Então, não que as outras agências, fundos e programas não tenham, mas o NITES tem isso como permanente, né. Então,
nos provoquem, entrem em contato, enfim, auxílio, suporte técnico, enfim, para o que vocês precisarem, a gente está à disposição. E agradecer mais uma vez. Rafael, por favor. Obrigado, Bruno. Então, para finalizar mesmo, agradecer a apresentação, a participação e a apresentação do Ezio e da Vânia pela Rede TV, da Mônica pelo Fórum de AIDS do Rio Grande do Sul e a Ludmila da Rede Comitês. Lembrei no finalzinho a fala da Vânia que parte do grupo que participou assistiu, né, o videocurso presencialmente no Rio de Janeiro, tinha muitos profissionais da assistência social, né? E a gente, nesse tema, né, de engajamento comunitário e tudo mais, a gente tem os nossos acordos de cooperação técnica, um esforço muito grande que tem crescido cada vez mais de associação do SUS com SUAS, né? Então, importante fazer essa memória. E, por fim, que a gente aqui do Ministério, assim como o Bruno sai com uma lição de casa, a gente também sai, que a gente tem que valorizar e dar mais visibilidade para os produtos realizados em parceria aqui do Ministério, né? Então, a gente teve cartas-acordo, a gente teve esses projetos aprovados em editais, e a gente precisa amplificar os resultados dessas parcerias. Então, a gente está sempre em contato, invariavelmente a gente está em contato, com auxílio financeiro ou não, a gente está sempre em contato, mas para essa tarefa de amplificar os resultados dessas parcerias, a gente vai procurá-los quanto antes, porque realmente, seja através do site do Ministério da Saúde, ou site da rede de comitês, redes sociais, enfim, o pessoal da UNAIDS pode ajudar nisso também, a gente precisa dar mais visibilidade para esses resultados, que, como vocês viram durante as 3 apresentações de hoje, são muito ricos. Então é isso, agradeço a todos vocês, e até a próxima. Deixa aqui já o convite, porque na semana que vem, dia 16, a gente vai ter um webinar sobre orientações para profissionais e gestores sobre o controle de infecções por Mycobacterium tuberculosis e ambiente de saúde, isso no dia 16. No dia 30 deste mês, vai ser um webinar com o tema Experiências exitosas no planejamento estratégico e na integração, vigilância e atenção à TB. E finalizando o nosso ciclo de webinários, o último no dia 4 de abril, orientações para enfermeiros sobre diagnóstico e tratamento da ETB. Então, a gente ainda tem boa parte desse ciclo de webinários ainda para correr, mas agradeço a presença de vocês, conto com vocês para os próximos encontros. E é isso. Obrigado, boa tarde, até mais. Gente. Tchau, pessoal, boa tarde. Tchauzinho, gente. Boa tarde, obrigada. Tchau para todos. Muito obrigada, hein?